O vídeo de hoje é muito especial. Eu vou mostrar para você o que acontece quando você não faz um bom diagnóstico no seu paciente. Diagnóstico de acordo com os critérios da medicina chinesa, mesmo que você seja de outra área, fique até o final desse vídeo. Área de saúde, aí qualquer profissional de saúde e até para a sua vida pessoal. Eu vou te mostrar o passo a passo aqui, numa aula um pouco mais detalhada de como se adoece e como ter mais força e coragem, mantendo aí as suas funções internas. O não adoecimento também depende do que você vai ouvir nesse vídeo. A doença ou como manter aí uma saúde mais forte. Sou Raquel Terra, diretora e fundadora do Centro de Medicina Chinesa desde 2001. E o que me motivou é observar a dificuldade dos meus alunos ao longo de muitos anos para atender os seus pacientes e também observar cada paciente que eu atendi durante todos esses anos. E a medicina chinesa tira esse véu, eu estou abrindo para você como que ela identifica tudo que ocorre no seu interior. Para isso, eu vou começar de uma forma bem didática para que você não tenha dúvida, tá? Deixa aí seus comentários que eu vou contribuindo com a sua evolução para crescermos juntos. Em primeiro lugar, é importante, já falei aqui em alguns vídeos, nós entendermos que o corpo no seu interior é feito por uma rede de canais. Rede de canais que sustenta aí toda a matéria. Toda a matéria, toda a função orgânica é mantida diariamente por esses canais. Esse é o olhar, é o principal olhar, é o local que a medicina chinesa analisa, cuida e mantém, via de canais, tá bom? Então deixa um pouquinho o seu conceito ocidental e vamos entender como essa rede mantém a força interna. Por que uns adoecem mais rápido, com uma gripe ficam muito mal e outros suportam aí uma doença grave? Uns adoecem o tempo todo, outros adoecem muito leve, né? Sensações muito pequenas aí, se mantém muito forte. Essa rede é mantida por, primeiro lugar, eu tenho 6 defensores que preenchem essa rede. A força interna dela não é uma sorte, né? Ela é mantida. Nós herdamos, temos aí o merecimento de tudo que herdamos na nossa genética, mas a força desses canais é mantida durante uma vida maior ou menor, de acordo com a sua forma de viver. Mas eu dividi aqui para você em 4 etapas básicas para que você entenda a saúde e a doença. A primeira etapa vai ser o entendimento dos 6 defensores, tá? Então eu vou falar primeiro dos 6 defensores, depois dos 5 generais, depois das 3 batalhas que seu corpo enfrenta sem você saber, sem ter consciência, e muitas vezes ele sofre. E por último eu vou falar de como a doença se mantém, tá? Então vamos lá. Primeiro, anote aí. 6 defensores. Esses canais, eles têm que ser preenchidos diariamente. Senão, seu sangue diminui na cabeça, na sua parte sexual, teu libido cai, no seu coração falta sangue, porque os canais reduzem aí de intensidade. Já te falei que a energia, vou repetir aqui para você destituir esse conceito, que energia é algo que o paciente vai lá para o meio do mato, respirar, sentir. A energia é algo físico, é algo altamente mensurável. A quantidade de energia que você tem é a força que movimenta o seu corpo. Quem tem baixa circulação tem energia baixa. Quem tem metabolismo lento tem pouca energia no metabolismo. Quem tem muito sono tem pouca energia na mente. Sono 10 da manhã, meio-dia. Então, a energia, vamos tirar essa dúvida de uma vez, é a velocidade e a força que faz o seu corpo funcionar, tá? Então, a intensidade que o canal circula depende da energia que tem dentro dele. Se não tem energia, não tem movimento, tá bom? Então vamos lá, eu quero primeiro
os 6 defensores do seu corpo, que são as 6 energias. Ah, Raquel, nossa, não tem uma energia só que mantém o corpo funcionando? Não. Aí é que tá. Por isso essa aula vai ser um pouquinho mais profunda. Primeiro, as 6 energias, elas somadas é que vão dar sua força interna, a sua imunidade, a sua capacidade de se defender da doença e de ter mais qualquer emoção positiva, qualquer função adequada. É o somatório das 6. Primeira, energia do ar, tá? A energia do ar, ela vai para todas as células, por isso que é a alimentação básica. Você fica um tempo sem comer, um tempo sem beber água, mas muito pouco tempo sem respirar. É a energia mais básica que você nutre cada célula a partir dela, e essa energia, ela é misturada com as outras. Por isso o oriental valoriza tanto o trabalho respiratório. Por isso a respiração é orientada, nós reeducamos o paciente, nós passamos exercícios para casa. Respirar de forma adequada nutre todas as suas células. Nós respiramos mal, pela ansiedade, pela pressa, a respiração é muito alta. Então, primeira, energia do ar. Segunda, energia de proteção. Cada energia circula em uma parte do corpo. Olha que interessante. Por isso os canais te defendem e produzem a saúde aí, e quando fracos adoecem o corpo. Cada energia circula em uma parte. Eu tenho energias mais superficiais, mais profundas. Eu tenho energia dentro do vaso e eu tenho energia fora do vaso, mais para a pele. Eu tenho energia mais no peito e outra mais no interior dos órgãos. E o oriental mapeou essas 6 energias. Ele sabe quando cada uma está fraca, tá bom? Então, segunda, energia de proteção. Essa está fora dos vasos, entre a pele e tua circulação interna. Ela é bem superficial, chegando aí também na superfície externa da pele. Por isso, você toca em algumas pessoas, elas estão geladas, ou elas estão muito quentes. Para a medicina chinesa, é a primeira observação básica, saber como é a sensação de frio e de calor do seu corpo, do corpo do seu paciente, para que você possa saber se ele tem muito ou pouca energia, muito, né? A ideal ou ela está reduzida. Então, a de proteção, ela protege o teu corpo contra os fatores externos, vento, frio, para que ele não penetre. Já observou que tem paciente que pega um ventinho e já se gripa, já fica aí com uma rinite? Esses têm energia de proteção fraca. Terceira energia, energia torácica. É a energia que faz o coração e o pulmão funcionar adequadamente. Observou que tem pacientes que vivem com opressão torácica ou com taquicardia, a pressão sobe muito fácil? Essa energia cuida da função cardiorrespiratória. Quarta energia, nutritiva. Ela cuida da sua circulação interna. Tem uma energia que é essa mais profunda, né? Que ela mantém o seu sangue dentro do vaso. É pouco isso para você? Imagina, você poder tratar o paciente e saber por que ele está sangrando. Hoje você vê pacientes com hematura, epistaxe, com pacientes com sangramento nas fezes, sangra aí em partes que não deveria, né? Uma metrorragia, que é sangrar no meio do ciclo menstrual, uma hemorragia, e faz vários exames, não tem nada. Ele tem essa energia deficiente e tem como nós fortalecermos mudando hábitos do paciente, tá bom? Então, energia nutritiva, ela mantém o sangue no vaso e ela nutre o interior de todos os seus órgãos, de todos os órgãos do seu paciente. Quinta energia, ancestral. Você sabia que você herdou? O paciente herda energia de pai, mãe, avós, bisavós. Todos os ancestrais mandaram energia através do cordão umbilical da mãe, por isso a gestação é tão importante. E o paciente, a força que ele tem
Depende da família? Depende da gestação? Uma pergunta básica no nosso interrogatório. Seus pais são vivos? Eles adoeceram com alguma doença grave? Faleceram com quantos anos? Nós vamos saber a qualidade da energia ancestral. E a sexta, o somatório de todas essas. Esses são os seus 6 defensores. As 6 energias somadas vão para dentro dos seus canais, dos canais do seu paciente e mantém a função interna. Tá bom? Então preste atenção para a hora que você tratar, você já vai ter aí uma informação básica da intensidade circulatória, porque você vai relacionar com essas energias. Você sabe que uma energia faz o sangue ficar no interior, de forma correta, nutrindo todos os órgãos. Uma energia protege a pele, uma energia mantém a vida longa, que é ancestral. A outra tem que ser misturada, que é o ar, tá bom? E uma próxima mantém aí a função cardiorrespiratória. Então, quando uma parte dessas enfraquece, você já vê a batalha. Quem está perdendo a batalha? O corpo é uma batalha diária, ele mantém uma batalha diária para sustentar a vida, para manter uma vida harmônica, uma vida forte, né? O paciente forte é o paciente que tem a batalha, porque a batalha é inerente à vida. Viver já é uma batalha, manter a vida. Mas ela deveria ter combates leves. Mas, às vezes, a batalha é muito forte e a nossa defesa não suporta. Nesse momento, nós começamos a adoecer. Então, é importante entender que o somatório dessas energias mantém o corpo como um escudo, defendendo do inimigo. O corpo, ele tem que manter o seu território forte para que o inimigo não penetre. O inimigo seria aí o agressor básico para afetar toda a tua saúde. Só que essas 6 energias, elas são produzidas também. Você, a não ser essa quinta aí que é herdada. Essas outras, nós temos 5 que nós adquirimos também e uma que é a ancestral, ela é herdada. Quem produz as energias? Nós não nascemos e temos uma energia só assim, com o que a gente come e como a gente dorme. Nossos órgãos. Aí vem os 5 generais, que é a segunda parte da batalha. Para você compreender todo esse processo de adoecimento, você tem que entender os 5 generais. Então anote aí. 5 generais do seu corpo para manter esses canais fortes, irrigando o seu corpo inteiro. Os 5 são seus órgãos. Sabia que os órgãos têm funções muito além da matéria? Os órgãos produzem energia, sangue. Para o oriental, os órgãos não têm funções só físicas, né? Que é essa produção sanguínea. Toda a importância existe na medicina ocidental para essa função da bioquímica do fígado, do impulsionamento do coração, o rim filtra o sangue. Tudo isso é fundamental à vida. Mas a medicina chinesa, como eu falei, tem um olhar diferenciado. Então, os órgãos têm funções além dessas, outras funções que vêm para o seu exterior. Então, eu vou falar aqui rapidinho da função de cada órgão para você ver a amplitude da medicina chinesa no combate aí à enfermidade, na manutenção da vida. Nós temos 5 órgãos que mantêm a sua força interna, tá? Coração, pulmão, fígado, baço e rim. E cada órgão, ele se abre num órgão externo, se abre num tecido, se abre numa emoção e ele, quando você observa a alteração de sintomas, as alterações nas manifestações do órgão, você já vê que sua parte energética já está fraca. Nossa, Raquel, é completamente diferente da medicina ocidental, mas é assim mesmo. O coração, por exemplo, vou começar pelo coração, que é o monarca dos órgãos. Olha quanta informação diferente. Ele se abre na língua,
Ele governa o calor do seu corpo inteiro. Então, as pessoas que sentem muito frio, pouca alegria, estão com esse órgão afetado. Ele governa a forma que você fala. Você não observa pessoas super confusas, que não conseguem explicar o que sentem, falam o tempo inteiro, não sabem ouvir? Pode ser uma desarmonia de coração. Então, ele governa a palavra, o calor, ele governa o impulsionamento, já que ele comanda o calor, ele impulsiona o sangue e aquece, tem a capacidade de aquecer todos os órgãos. O coração gosta do sabor amargo, então o amargo tonifica o coração. O coração nutre todo o rim, porque através dos canais ele se liga ao rim, e aí você vai ver uma série de funções sendo comandadas por esse órgão. A alegria depende do coração. Vou um pouquinho agora para o baço, tá? Porque os órgãos são todos interligados através dos canais. Então o coração se liga diretamente ao baço. O baço governa o seu tônus muscular, a sua concentração, ele gosta do sabor doce, ele governa a mente. Então as pessoas com deficiência de baço têm desejo por doce, pensam muito, têm pouco tônus muscular, têm tendência hemorroida, ele drena os líquidos, então tem tendência a edemas. Isso não tem nada a ver com a medicina ocidental. Mesmo se você for médico, eu tenho alunos médicos, angiologista, por exemplo, ele fala: Raquel, como me ajudou a associar as duas medicinas? Hoje eu vejo um paciente com varize, com edema, eu nutro o baço, trato as varizes com a medicina ocidental, mas tonifico o baço, recomendando mudança de hábitos, e o paciente seca a perna muito mais rápido. Não é brilhante? Não é possível associar aí as duas medicinas? E com isso você consegue um avanço. Só quem se beneficia é o paciente, tendo o resultado mais acentuado. Então, voltando para o baço, ele governa a sua concentração, a sua mente. Então, pacientes que pensam demais, não têm foco, não têm também horário para comer, porque esse é o principal órgão da digestão. Indo para o pulmão se abre na pele, o baço não tem uma emoção, só voltando um pouquinho, mas ele governa o seu pensamento. Então, preocupação excessiva adoece o baço. O coração se abre na alegria. Agora o pulmão, tá? Porque cada órgão depende de um outro. O pulmão, ele se abre na tristeza, na pele, na respiração, a abertura dele é no nariz. Então, pessoas que têm o nariz muito obstruído, tendência à melancolia, problemas de pele, tudo ligado ao pulmão. Você vê um paciente que não melhora de problemas de pele, você vai lá ver se ele tem tristezas antigas, se ele se atropelou, se ele tem sempre o nariz obstruído. Não é só um raio-x do pulmão que mostra se ele está limpinho, e isso já é o suficiente. É como está a pele. O órgão se excede num tecido, o órgão se excede numa emoção. Então você olha em outro lugar. Você olha o teu paciente na emoção dele. Você olha na pele dele, na forma que ele fala, que ele te olha. Tudo é uma avaliação. A avaliação é completa porque ela observa cada detalhe dessa pessoa, dessa vida que está na sua frente. E com isso você orienta melhor. O pulmão gosta do picante, os alimentos picantes tonificam o pulmão. E agora eu vou para o rim. O rim é o caldeirão da vida, sustenta todos os outros órgãos. Ele governa os ossos. Cada um não tem um tecido? Tecido do pulmão é a pele. Do rim são os seus ossos. Olha que informação diferente. A qualidade dos seus ossos dependem da força energética do teu rim. Então, ossos fortes, rim forte. Coragem, porque o rim se abre no medo. Se esse órgão enfraquece, as pessoas têm mais medo, aumenta, chegando aí ao pânico. O rim gosta do salgado. Se você come alimentos salgados, de preferência aí o sal marinho, que esse sal de cozinha aí é muito pobre, nutre o rim. Então, muito cuidado com as pessoas que retiram totalmente o sal. O rim, ele se abre no ouvido.
Não falei que cada órgão interno se abre no externo? Se você vê, hoje você vê, eu tenho um amigo que com 50 anos ele estava perdendo a audição. Você vê pessoas ouvindo mal muito cedo e não associam a nada, fazem uma série de exames. Deficiência da energia do rim leva à surdez. Então você viu aí uma série de funções do rim. Fígado se abre nos olhos, gosta do sabor azedo, governa os tendões e governa todas as suas emoções. O rim se abre no medo. Ah, Raquel, então medo é normal? Claro. Quem não tem medo tá doente também. O medo te freia de neuroses. O medo te freia de adoecimentos compulsivos. Quem não tem medo de adoecer, quem não tem medo de perder um amor, quem não tem medo de atravessar a rua com movimento intenso de carro, morre antes, adoece antes. Então o medo te freia para entrar em contato com o teu coração, com a tua alegria, um sentimento bom. Todo sentimento pode ser positivo ou negativo. O medo se torna negativo se ele vem o tempo todo, em momentos que não deveria. Você começar um novo projeto, aí tá com medo. Aí é o medo patológico. E quando você tem esse medo harmônico, vem a coragem. Então o rim governa a coragem. Tá vendo? Muito diferente. Se você puder ver isso no seu paciente, olha que interessante. O paciente está com medo, está com edema, tem desejo por doce, você vai já diagnosticando. O fígado é o general mesmo, é o general comandante geral do corpo. Por quê? Ele armazena o sangue, libera a circulação para todos os lados, libera o fluxo de emoção. Quem não sabe sentir adoece o fígado, se abre nos olhos, se abre na raiva. Aí você vai ver o que mais acontece hoje. Pessoas irritadas, impacientes, arrogantes, intolerantes, porque reprimiram as emoções. Por isso eu fiz tantos vídeos sobre emoções. Porque a doença de fígado é perigosa, porque se você reprime a emoção, você cria uma estagnação da energia do fígado, que é a porta de entrada para várias doenças. Várias doenças, gastrite, pânico, depressão, hipertensão, incontinência urinária, começam aí, na estagnação das emoções. Grande general. Sofre muito hoje. Precisava, assim, de uma grande reflexão no seu paciente, qualquer que seja a sua área, como você lida com as suas emoções. Tem trauma, tem mágoas, tem culpa, para que você libere a circulação interna dele. Mudanças práticas, um afeto, uma capacidade de ouvir aí, um lugar para ouvir, que hoje a gente tem com dificuldade de ouvir nossos pacientes. Só ele se abrir, ele falar, ele encontrar um espaço para ser quem ele é, alguém que realmente cuide dele, com todas as questões que ele apresenta, internas aí, de uma vida que muitas vezes nós, terapeutas, não associamos, né? Como fisioterapeuta, como médico, como psicólogo, seja a área que for, a gente tem que ter um olhar, tem que ter um ouvido para as sensações do paciente, para as emoções. Ele não é uma matéria que está andando aí como computador, ele é um ser humano, né? E a medicina chinesa tem esse respeito integral aí sobre essa capacidade de sentir. E aí eu te dei aqui os 5 generais, fechei. Todos os 5. Raquel, para que saber isso no diagnóstico? Pois é, sabendo essas funções, ó, tendões, paciente vive com dor, o fígado se abre nos olhos, o paciente está perdendo a capacidade visual, cada dia enxerga menos, a vista está muito seca, você já associa o seu fígado. Então, dores muito frequentes, visão embaçada aí, chegando até a cegueira, pessoas perdendo a capacidade visual muito cedo, ouvindo mal, tendo edema, perdendo a memória, que é a capacidade do rim, o rim governa o cérebro. Então eu estou te dando um resuminho aqui de cada órgão para você perceber como eles já apresentam que estão fracos. Esses sintomas já mostram que o órgão não está legal, já mostram que tem uma deficiência energética em cada um deles. E quando você percebe essa deficiência, você consegue restituir a saúde do paciente
mostrando aonde está. Raquel, mas eu percebi, por exemplo, que o fígado está alterado, porque ele tem fibromialgia, chora o tempo inteiro, não sabe o que sente, tem dor em várias partes do corpo, tem problema visual, tem muita raiva, muito irritado. Eu já percebi que é fígado. E aí? E aí, você vai... A lágrima, por exemplo, é o líquido de abertura do fígado. Você vai observar que quando ele se abre, quando ele chora, ele tem um alívio das dores. Você vai orientar alimentos azedos. Você vai mostrar que ele precisa de movimento, que quem tem estagnação precisa de mais exercício físico. Aos poucos, com o decorrer dos vídeos, eu vou te orientando como mudar este padrão energético de cada órgão, tá bom? Então, compreendendo a função de cada órgão, eu vou analisar agora as 3 batalhas. Aqui é uma aula, assim, na verdade a fisiologia da medicina chinesa ela é enorme, e eu tô resumindo, e aos poucos eu vou trazendo mais conteúdo para você. Eu tô resumindo para que você tenha uma noção da amplitude do diagnóstico, para que você veja como é profunda a análise do profissional de medicina chinesa. Deixa aqui o seu comentário, a sua dificuldade. Poxa, Raquel, eu sei que você deve estar pensando aí, como assim os órgãos estão ligados a órgãos de sentido, a emoção, a sabor? É muito diferente, né? É normal que seja muito incongruente, mas o mundo pesquisa, as maiores universidades validam esse conhecimento. Então, realmente os canais trazem as funções dos órgãos para o exterior. Cada órgão, isso chama-se 5 elementos. Cada órgão está ligado a uma emoção, uma cor, um sabor, um órgão do sentido, um tecido. E isso é que dá a beleza e a força, a integridade da medicina chinesa. Cada órgão se manifesta aí numa série de funções e com isso você protege o órgão do seu paciente, porque antes dele ter uma esteatose hepática, um cálculo renal, dele ter uma cardiomegalia, né, o coração crescer, antes da matéria ser afetada, eu já tenho esses sinais aí dos canais avisando na visão, na audição, na capacidade de sentir gosto, né? No calor, no frio, na evacuação, já tenho sintomas vitais que mostram como está a saúde do paciente. E para chegar agora nas 3 batalhas, é importante você entender 7 perguntas. 7 perguntas básicas vão avaliar aí onde está o inimigo. As batalhas dependem do resultado dessas 7 perguntas. Não existe medicina chinesa, você não faz medicina chinesa, mesmo que seja profissional aí, cuidado, se não existe, tem isso no Pivô Milagroso aí, 2500 a.C., sem 7 perguntas do interrogatório, não é medicina chinesa. Para eu analisar aonde está a batalha, aonde está havendo a briga, se é mais no interior do rim, a energia do rim, se é mais no coração, né? Que parte afetou os órgãos, está mais nos canais, mas os órgãos estão preservados? Tem que haver 7 perguntas. Que são, anote aí, o paciente tem mais frio ou mais calor? Em que horário do dia? Ele sua muito ou sua pouco? Sua o normal, né? Ele sua dormindo, isso é patológico. Ele faz ginástica e não sua, isso é patológico também. Então ele sua com exercício, com calor, ou mesmo no calor ele não sua, né? Que chama-se aí anidrose. Então a capacidade de suar é fundamental para identificar a batalha. Ele tem sede ou não? Ele tem fome ou não? 4ª pergunta. 5ª, como está a micção? Ele está aí urinando no meio da noite ou não? O paciente não pode urinar à noite nenhuma vez. Isso é deficiência do rim. Tem que urinar apenas durante o dia e não pode urinar 10 vezes por dia, porque isso também é deficiência do rim, chamando aí polaciúria, aumento da frequência urinária. Então, anote a micção do paciente. 6º, como está a evacuação? Se o paciente está evacuando 3 vezes por dia, isso já é diarreia para a medicina chinesa, mesmo que não sejam líquidas as fezes. Normal da evacuação, 1 às vezes 2 vezes ao dia. 6º. 7ª pergunta, humor. Humor, sono. O paciente tem bom humor, se irrita à toa, se irrita com o marido, se irrita com o filho o tempo todo, nem ele aguenta conviver com a própria
relação aí interna com as suas emoções, o paciente que tem angústia, melancolia, depressão, humor e toda alteração emocional. Sono está junto com humor, que é uma análise que se faz no Oriente, humor e sono, ânimo e sono. O paciente tem sonolência de dia, tem insônia, dorme 10 da manhã, meio-dia, acaba de almoçar, tem que dormir, acorda durante a noite. 7 perguntas. A partir dessas 7 perguntas, você vai analisar os 5 órgãos, 5 generais, aí você vai para as 3 batalhas. Quais são? Você precisa aumentar a defesa do paciente, ele está fraco, está com energia de defesa fraca, aí você vai aumentar a força interna, mudando hábitos aí, horário que acorda, horário que dorme, falar o que sente, saber como funciona a mente, porque muita gente hoje está com a mente enlouquecida, o paciente se engana, ele acha que saúde é dormir o dia inteiro, saúde é não falar o que sente, né? Só se trata com medicamento, com todo respeito à medicação, ela é indicada, mas se o uso é muito prolongado, se seu uso, assim, algumas enfermidades já estão graves, elas precisam de medicamento de uso mais prolongado, outras não. Outras pessoas se automedicam o tempo inteiro. Então você vai analisar como está o nível de defesa do seu paciente. A batalha 1, depois de fazer as 7 perguntas. Batalha 2, aonde está o inimigo? Dentro de que órgão? Você vai escrever ali, Raquel, eu analisei, o inimigo está no baço, que o paciente tem desejo por doce, tem edema, não se concentra, dorme o dia inteiro, tem todos os sintomas de baço. Então, o inimigo está no baço. É esse órgão que a gente vai ter que preservar. E a batalha 3, o paciente tem uma síndrome que nós chamamos, né? Um desequilíbrio de frio ou de calor. Aí você vai identificar se o paciente está muito quente ou muito frio, que é muito importante para a medicina chinesa. Frio e calor. Como você vai saber? O paciente sente calor mesmo no verão, mesmo no inverno, tá todo mundo assim de casaco, ele tá com uma camisetinha, tem a língua vermelha, tem um pulso rápido, tem muita sede, muita fome. Isso é o paciente que tem calor interno. O inimigo é quente. Nós temos que esfriar o corpo. E base dessa terceira batalha é saber se o inimigo é frio. O que é um inimigo frio? O paciente sente muito frio o tempo inteiro, mesmo no verão. Todo mundo com calor, e ele tá morrendo de frio, não consegue se aquecer, deita lá na praia de Copacabana, pega sol o dia inteiro, corpo gelado, língua pálida, pulso lento, rosto pálido, apatia, depressão, paciente não tem coragem, não tem ânimo, isso, o inimigo é frio. Aí nós temos que esquentar o corpo, porque nós temos que combater um inimigo frio, a batalha é gelada. Eu brinco, então nós temos uma batalha quente, uma batalha fria, uma batalha porque a defesa é fraca e uma batalha porque o órgão está fraco. Então eu tenho que situar. O que é uma defesa fraca? Só para clarear aqui um pouquinho. O paciente não pode ouvir um não, o paciente não pode aceitar o defeito do outro, o paciente não tem força para mudar de profissão, às vezes perdeu o trabalho, perdeu aí um cargo e não consegue reagir para a vida, não tem fome, não tem sede. Isso é uma defesa fraca, porque a vida é difícil para todos nós, mas a medicina chinesa mostra que as funções orgânicas mantidas, você consegue se defender. Então são pessoas que têm bom apetite, têm boa disposição, sabem enfrentar o não, sabem enfrentar a dificuldade, esses têm boa defesa. E tem outros que tudo é um martírio, tudo é uma dificuldade, a vida virou um fardo. Aí nós temos que aumentar os 6 combatentes, os 6 defensores lá, que são as 6 energias. Então, essa é uma aula um pouquinho mais longa. Eu tenho certeza aí que pode contribuir com o seu dia a dia. Deixa um comentário aqui. Raquel, não entendi as 6 defesas, os 5 generais, como que é o general fígado. Vamos dar nomes. Vou fazer os vídeos baseados aqui nesses nomes, porque vai facilitar a sua compreensão. Como é a batalha 1, que é a falta de defesa, a batalha 2, que órgão tá fraco, a batalha 3 é frio, é calor. E para fechar esse vídeo, eu vou falar de pulso e língua. Vou mostrar aqui para você que língua pálida.
Vou mostrar que é verdadeiro todo esse conteúdo que eu te passei hoje, que é íntegro, que é científico, que é honesto, que só contribui com os habitantes aí ao longo de todo o planeta. Eu vou te mostrar aqui uma batalha fria, com vários sinais e sintomas de órgãos, de 7 perguntas. Anote aí que eu vou fechar esse vídeo com chave de ouro, hein? Presente para você, presente de Natal. Uma batalha fria. A língua é pálida. Olha como você, olhando a língua do seu paciente, você eleva assim a sua consulta para um nível absurdo. Você põe gasolina no fogo, aumenta a sua capacidade de ajudar a quem tanto precisa. Você olha simplesmente o paciente. Você vai começar a ver o que é uma língua pálida olhando a língua de cada paciente. Começa a ter esse hábito aí no seu consultório. É um grande desafio aí para você que é médico, que é psicólogo, que é fisioterapeuta, que é profissional de medicina chinesa. Toda consulta você vê a língua. Não existe medicina chinesa sem olharmos a língua toda semana. Então você olhou a língua do João, da Maria, da dona Joana, né? A língua em casa, da sua mãe, do seu filho. E aí você começou a ver que existe uma língua vermelha, outra pálida, outra meio violácea, uma toda rachada, uma curtinha, uma longa. Tudo isso mostra o estado interno. Anote aí bem devagar, o estado interno de cada órgão. A saúde, a coragem, a força de defesa está em tudo que você está vendo aí na língua. Vai para o espelho depois do vídeo ver a sua língua. Aí tem quanto de sangue chega nos seus órgãos. A língua é um mapa, é um microsistema que é o mapa do seu interior. Sem ressonância, sem nada. Só olhando a língua você vê como está o seu fígado, o seu baço, o seu rim. E a coloração dela mostra a intensidade do sangue no seu interior. Então uma língua pálida. Pálida, bem branquinha. Aquela coloração assim, bem apática, né? Não tem cor, não tem brilho. Paciente não tem sede, em geral, tá? Vou dar um resuminho aqui, pode ter umas mudanças, não sei exatamente assim, mas eu vou só dar um exemplo. Não tem sede, não tem fome, tem apatia, sente mais frio, tem mais tendência a edema, a não acreditar na vida, a ter pressão baixa, a ter uma bradicardia, então o pulso é lento, tá mais cansado, mais apático. Só em ver a língua pálida. Então, essas 7 perguntas do interrogatório. Urina muito, urina durante a noite, né? Não sua. A evacuação tem tendência a fezes amolecidas e a diarreia. Fechando aí só de ver a língua pálida. Pulso lento. O que é lento? Abaixo de 60. Abaixo de 60, você pega a artéria radial, toca 3 dedinhos assim, abaixo da prega do punho, você vai ver uma pulsação, conta por minuto, em 1 minuto, olhando no reloginho ali, quanto bate o seu pulso nessa artéria radial. Menos de 60 é uma síndrome de frio. Mais de 80 é uma síndrome de calor. E agora, como que é uma síndrome de calor? Língua vermelha. Aí vamos lá. Tem mais sede, mais fome, mais alegria, mas pode, se tiver muito vermelha, pode estar ansioso, dorme. Eu tô dando um vermelho patológico, tá bom? Que o normal seria um vermelho rosadinho, que seria o paciente saudável. Mas o vermelho patológico. Dorme mal, é ansioso principalmente à noite, sente muito calor, sua muito, a urina é amarela, pode ter ardor na urina, com tendência para cistite, o libido às vezes pode estar aumentado, porque o calor pode dar um libido, um desejo sexual aumentado, que também não é natural, pode levar a constipação e todos os sintomas são exacerbados. Isso é uma síndrome de calor, língua vermelha, tá? E agora, para fechar esse vídeo, vou te deixar um gostinho aqui de quero mais. Se eu tiver a vermelha curta, a vermelha longa, a vermelha fina, muda aí tudo que seu paciente tem, só olhando a língua. Se for a pálida, mais inchadinha, fina, curta, longa, muda tudo também. Mas use agora só a coloração. Só a coloração, pálida ou vermelha. Olha aí a sua família, o seu paciente, e tenho certeza que você vai ter assim um salto na tua profissão. Sim, tô abrindo o diagnóstico da medicina chinesa para você.
E para encerrar, eu vou falar de uma paciente e vou mostrar que todos esses órgãos estão interligados. Um exemplo aqui que mostra bem um conjunto de adoecimento pela energia de cada órgão, né? Vai virando aí, eu chamo de ciranda das doenças. O paciente me procurou para tratar insônia. Insônia, acorda durante a noite várias vezes. Insônia para a medicina chinesa não é ficar acordado, não. Se você acorda um pouquinho e volta a dormir, já é insônia. Então, ela vendo os vídeos, ela viu que tinha insônia, veio procurar o tratamento. E ela viu que, além de insônia, ela tinha uma dor lombar, mas ela não ligava, porque ela convive há tanto tempo que achava normal. Então, ela estava com nictúria, que é urinando à noite, com insônia, muito irritada, não ligava, porque acha que é da vida, olha só, hein? Acha que o mundo é que está meio complicado e a irritabilidade é normal. Então, ela apresentava vários nódulos, nictúria, insônia, dores nas articulações, muito irritada, bolo na garganta, como se tivesse um caroço aqui, e começou a ter medo de sair sozinha, mulher nova, 65 anos nova, muito irritada com o marido. E aí eu vi, ela tinha uma desarmonia, uma deficiência da energia do rim, que estava alterando o coração. Lembra que eu falei que todos os órgãos estão ligados por canais? Então, a insônia é sintoma do coração. A nictúria é deficiência do rim. Com a deficiência do rim, ocorre também aumento do medo. Não só urina mais, também começa a ter medo, que é o que ela tinha. Então, o medo já era um sintoma de rim. Só que o rim está ligado ao fígado também. Os 5 órgãos são ligados. Então, ela estava irritada, tensa, porque ela tinha uma estagnação do fígado, sem doença grave. Então, eu tratei a insônia. Mas eu nutri o rim, eu passei um exercício da lombar, se você quiser procurar aqui, exercício da lombar, Raquel Terra, você vai encontrar, para fortalecer o rim. Ela diminuiu a urina à noite, parou de urinar à noite. Circulei o fígado, que ela começou a se abrir, viu que tinha problemas emocionais, que ela não contava para ninguém, chorou, desabafou e foi passando. Acalmei o coração, passando uma técnica de meditação, mudei os horários dela dormir, dela se alimentar, pronto. Ela tratou não só a insônia, ela tratou a irritabilidade, a dor lombar, a nictúria, o medo e melhorou também a insônia. Isso é medicina chinesa. Não é importante um sintoma, ele é só a ponta do iceberg. Eu tratei 6 alterações porque todas estavam interligadas. Isso é medicina chinesa. Gratidão, boa dedicação, pesquise, estude, abra aí a sua mente para uma medicina muito, muito diferente. Realmente eu concordo que é absurdamente diferente, no início dá um susto, mas é verdadeira, é íntegra. Se esse vídeo gerou valor para a tua vida profissional, pessoal, curta, se inscreva aqui no meu canal, toque esse sininho para ser notificado quando chegar conteúdo bom, você vai ser avisado. Me acompanhe no Instagram para ter umas curtidas lá, umas sacadas mais breves, passo umas dicas lá importantes e vamos contribuir com o próximo. Vamos gerar valor para o ser humano, tratando, cuidando, combatendo a doença com medicina chinesa. Gratidão, um Feliz Natal e um excelente 2020. Gratidão.